Sempre que ouvimos sobre investimentos no exterior, associamos isso à Bolsa Americana e às ações. Mas neste vídeo eu vou te mostrar como explorar a renda fixa dos Estados Unidos e aproveitar todos os benefícios que esta classe de ativo, que é muito mais segura e previsível, pode te fornecer. Fala pessoal, meu nome é Renan Zanella, faço parte da equipe de análises da Convex Research. Se você se interessa por economia, investimentos internacionais e gestão de portfólio, se inscreva no canal para você não perder nada e acompanhar os nossos vídeos que saem todas as semanas. Bonds nada mais são do que títulos de dívida. Talvez esse nome e esse conceito seja novo para você, mas eu tenho certeza que você já ouviu falar do Tesouro Direto, dos títulos públicos e das debêntures. A dinâmica desses ativos aqui é muito parecida com a dinâmica de bonds. Só que, quando a gente estiver se referindo a um título de dívida que foi emitido por uma empresa, o que no Brasil a gente vai chamar de debênture, no exterior a gente chama isso de bonds corporativos. Já no caso de títulos soberanos, ou seja, títulos que são emitidos por governos, por países, a gente chama isso no Brasil de títulos públicos e lá fora você vai ouvir o termo bondes soberanos. Viu como você já conhecia o que eram os bonds? Por que é tão importante você entender como é que funciona a renda fixa nos Estados Unidos? Primeiro, porque a renda fixa ela tem como uma de suas características uma segurança maior, você tem maior previsibilidade, você tem menos risco do que investir no mercado de ações, no mercado de commodities ou criptomoedas. Além disso, quando você investe em renda fixa nos Estados Unidos, você está investindo em uma moeda forte, então você vai ter um retorno que é em dólares. Quando você acessa a renda fixa a partir do mercado americano, você consegue se expor ao país que é o país mais seguro do mundo, que é os Estados Unidos. Então, no mercado financeiro, sempre que a gente quer considerar um ativo livre de risco, a gente sabe que na prática isso não existe, porque países podem dar calotes, empresas quebram, mas existe um ativo no mercado financeiro que é considerado livre de risco, que são os títulos do governo americano, e você consegue acessar esses títulos através da renda fixa internacional. E você também tem uma variedade muito grande de opções. Então você pode investir em títulos que a gente chama de títulos high yield, são títulos de empresas mais arriscadas, mas que vão te pagar mais. Por isso, você pode investir em títulos high grade, que são empresas que vão pagar um pouco menos, mas são empresas mais sólidas, mais seguras. Você pode investir em países emergentes, você pode investir em países já desenvolvidos, você pode investir em títulos com prazos curtos, com prazos que sejam praticamente overnight ou com quase que sem risco, e você pode investir também em prazos muito longos, títulos de mais de 30, 40 anos. Então, essa diversidade permite com que você consiga montar um portfólio que é mais personalizado, que é mais apropriado para o seu perfil, para aquilo que você entende do cenário econômico e para aquilo que você quer da sua carteira. E quando você começar a investir em bonds, você vai precisar tomar 3 decisões. A primeira delas é quem será o emissor do seu título. Já que a gente sabe que bonds nada mais são do que títulos de dívida, ou seja, você está se tornando credor, você está emprestando dinheiro para alguém, você vai precisar decidir para qual tipo de empresa ou governo ou banco você vai querer emprestar o seu dinheiro. Então, lembre-se sempre que uma empresa, pelo menos na maioria dos casos, se a gente for olhar para a Argentina ou outros países que estão passando por uma dificuldade muito específica ali, talvez a dinâmica seja diferente, mas na 90% dos casos, na grande maioria dos casos, uma empresa sempre vai ter mais risco do que um governo. Então, títulos de governos, títulos de países pagam menos, mas são mais seguros. Da mesma forma, títulos corporativos pagam mais, mas são mais arriscados. Então, você vai decidir para quem você vai emprestar o seu dinheiro. A segunda decisão que você vai precisar tomar é com relação ao prazo do seu investimento. Isso porque a renda fixa não tem nada de fixa. Quanto mais longo o seu título, quanto mais distante você está do seu vencimento, maior é o risco da renda fixa. Isso se aplica tanto para os bonds lá nos Estados Unidos, que é o tema desse vídeo, quanto para os títulos no Brasil. Então isso serve também para um CDB, uma LCI, uma debenture ou um título público. Então pensa sempre assim, quando você quer pouco risco na renda fixa, você vai optar por títulos mais curtos, títulos de curtíssimo prazo. Quando você quer um risco intermediário, você vai optar por se expor à parte intermediária da curva de juros. Então a gente está falando aqui de títulos com vencimento entre 5 e 10 anos. E quando você quer ter mais volatilidade na carteira, quando você quer buscar um rendimento
maior também, você vai buscar os títulos de longo prazo, e aí aqui a gente está falando de 20 a 30 anos. Não é porque o prazo é 20, 30 anos que você precisa segurar até o vencimento. Você consegue vender esses títulos antes do prazo. Mas sempre que você vende um título de renda fixa antes do prazo, você fica exposto ao que a gente chama de marcação a mercado. E isso vai gerar volatilidade e vai gerar mais risco para a sua carteira. Uma vez que você tenha selecionado quem é o emissor e qual o prazo, você vai escolher a taxa de juros, a taxa de rendimento que você vai ter nesse investimento. Eu deixei em terceiro lugar porque realmente esse deveria ser o último aspecto, a última decisão que você vai tomar. Não é sempre que você vê uma taxa muito alta que isso é um sinal muito bom. Pensa sempre assim, será que você está conseguindo enxergar algo que o mercado ainda não está vendo? Então, se você encontra na sua plataforma um título de renda fixa pagando uma taxa de juros muito alta, provavelmente é porque aquela empresa ou aquele governo está em dificuldades financeiras. E nem sempre uma taxa de juros muito baixa é ruim. Eu vou te dar um exemplo do que aconteceu no Brasil há 2 anos. O Banco Central Brasileiro reduziu a nossa taxa de juros, a taxa Selic, para 2%. Então, você tinha uma inflação que já estava superando 5, 6% ao ano, enquanto a taxa de juros estava em 2%. O que muita gente fez diante disso foi escolher títulos pré-fixados que pagassem mais, que pagassem 4, 5, 6%. Só que, como não existe almoço grátis no mercado financeiro e nem na nossa vida, essas pessoas ficaram com o seu dinheiro travado. E, na verdade, esse dinheiro está travado para muitos desses investidores por mais alguns anos. E agora, a nossa taxa Selic no Brasil já está em 2 dígitos, em 13% na data em que gravo esse vídeo. Então, perceba, 2% de taxa Selic era uma taxa muito baixa. Só que se você buscasse uma taxa maior e, com isso, você perdesse a liquidez do seu recurso, você agora estaria numa situação muito pior. Isso também serve para os Estados Unidos. Até alguns meses atrás, a taxa de juros dos Estados Unidos, a Fed Funds, ela estava em 0%. Então, você aplicava o seu dinheiro em títulos do Tesouro Americano e você ganhava nada. Isso mesmo. Então, pode parecer que é um investimento muito ruim. E, diante disso, muitas pessoas optaram por títulos de longo prazo. Só que essas mesmas pessoas acabaram levando um prejuízo muito grande. Então perceba que você não deve investir em um título de renda fixa só por causa da sua taxa de juros. Essa é a terceira decisão que você vai tomar. E essa lição também se aplica ao mercado acionário. Você não deve comprar uma ação só porque ela subiu ou porque ela caiu. Você não deve vender um ativo só porque ele caiu. O foco é sempre nos fundamentos e, no caso do mercado de bons, os fundamentos estão no emissor, está no prazo e no cenário econômico daquele país. Talvez agora você esteja se perguntando: tá bom, Renan, eu entendi e eu quero investir, mas não sei como. Eu sei que no Brasil eu simplesmente pego o aplicativo do meu banco ou da corretora, encontro as debêntures que você me falou e os títulos do Tesouro Direto, que são os títulos públicos. Como que eu posso fazer isso? Investindo nos Estados Unidos, investindo de forma internacional. Lá fora, os bonds possuem um ticket mínimo muito alto. Então, na maioria das corretoras, você vai encontrar bonds por um valor mínimo de $10 mil. E dependendo do bonds, você vai encontrar por um valor mínimo de $50 mil. Então, eu sei que para algumas pessoas isso torna esse tipo de operação inviável, mas você não deveria se preocupar. Isso porque a forma mais simples de você se expor à renda fixa internacional é através de ETFs. ETFs nada mais são do que fundos passivos negociados em bolsa. Então, são fundos com uma taxa de administração muito baixa. Na média, você vai encontrar uma taxa de administração de 0,1% até 0,2% ao ano. Para efeito de comparação, no Brasil tem muito fundo que cobra mais de 2%. Então, a gente está falando de um fundo que tem uma taxa de administração ridiculamente baixa. E através desses ETFs você vai conseguir filtrar os ETFs que têm títulos do governo e ETFs que têm títulos corporativos. ETFs que têm investimentos de curto prazo, de médio e de longo prazo. ETFs que têm uma taxa de juros maior ou uma taxa de juros menor. Para te ajudar, eu coloquei na tela agora um site que chama ETFDB e a gente vai entrar na aba Screener. Nessa aba você vai conseguir filtrar a classe de ativo que você deseja. Então, nesse caso, você vai selecionar bonds ou em alguns sites você vai encontrar como Fixed Income, que é renda fixa.
Depois você vai decidir qual é o tipo de emissor que você quer. Então, se são bonds corporativos, se são bonds high grade, ou seja, empresas de alta qualidade, ou high yield, empresas mais arriscadas, mas com rendimento maior, ou se são bonds de países, e você vai selecionar o prazo. Perceba que vai ter um monte de opções e você precisa lembrar daquelas 3 decisões que você vai precisar tomar antes de investir. Lembrando sempre que isso é o mais importante. Quanto mais longo o prazo, então se você pega um ETF que tem títulos de mais de 20 anos, maior vai ser a oscilação. Não é que vai ser melhor e nem que vai ser pior, mas o risco vai ser um pouco maior. Então se você quer mais segurança, mais previsibilidade, menos risco para a sua carteira, você deveria optar por ETFs de prazos mais curtos, que seriam equivalentes ao que a gente tem no Brasil, com um Tesouro Selic ou um CDB de um banco muito bom. Me conta nos comentários o que você achou desse vídeo. Se ainda ficou alguma dúvida, deixa nos comentários também que nós te ajudamos. E fica ligado que na próxima semana tem mais conteúdo por aqui. Até a próxima!